não sei como está aí. Aqui também está. E escreve isto e diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido ou ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, suas vestes comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, reveste, Senhor. Fala conosco e confirma a bênção em nome de Jesus. Pode se assentar e bater palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja, irmãos, que a palavra do Senhor vem dizendo sobre a igreja de Sardes. A Bíblia diz que lá começa contando a história que lá neste lugar havia dois tipos de pessoas dentro da igreja. Havia a pessoa que clamava a Deus, fazia o que era reto diante dos olhos de Deus, e havia também aqueles que faziam as más obras, dava maus testemunhos. Quem está entendendo a glória a Deus? Então eles começaram a fazer coisas erradas e estavam ali naquele momento, até que a voz de Deus veio e diz: olha, aqueles que não se arrepender, ouvir a palavra de Deus, ela ouve e não se arrepender, vai ficar na perdição, porque contaminaram as suas vestes. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo, mas só que Deus olhou e diz: olha, mas eu sei que ainda na igreja de Sardes ainda tem pessoas que não se contaminaram, as vestes deles estão brancas na minha presença. Quem está entendendo a glória a Deus? Então bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Veja, irmãos, que nos tempos de hoje, devido à multiplicação dos pecados, a multiplicação da heresia, a multiplicação de todas as coisas erradas, está chegando um certo tempo que é poucos que vão permanecer na presença de Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Porque o povo prefere ir para o lado carnal do que o lado espiritual. O que vive no Espírito vai fazer as coisas para agradar a Deus, agradar o Espírito de Deus. O que vive na carne vai fazer de tudo para contaminar contra o Espírito Santo. Quem está entendendo a glória a Deus? Eu bati palmas para Jesus. Aleluia. Aquele que está no Espírito, ele faz tudo, ele ora, ele busca a presença de Deus, ele tem sede do Espírito Santo, ele tem sede da palavra de Deus, ele tem sede, a alma dele chora, porque tem sede da palavra. E aquele que está na carne, quanto mais ele está no pecado, mais ele quer. Ele sabe que está errado e está praticando erro. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Agora, aquele que ouve a palavra e se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai mudar a sua veste. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Mas o povo prefere endurecer o seu coração. Muitos abandonam a igreja, abandonam as coisas para ficar no erro, sabendo que ele está errado. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Quantas vezes a pessoa está na igreja, mas eu faço isso, faço aquilo, se for para brigar o mato, como é que o negócio é esse? E a Bíblia está dizendo que lá naquela igreja, Deus olhou, diz: olha, aqui tem pessoas que já contaminaram a sua veste. Porque aquele que está em espírito, aquele que está na presença de Deus, ele é uma nova criatura.
Ele abandonou o seu pecado. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. A partir do momento que você teve um encontro com Deus na tua vida, você é uma nova criatura. Então você não pode haver em você aquele espírito carnal, que a pessoa vive no espírito da carne. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Só a pessoa vem discutir, já, opa, quando veja está dando soco, está tudo lá atrás. Então você não saiu, você não teve um encontro com Deus ainda. Porque aquele que tem um encontro com Deus, ele não sai na briga, no tapa. Quem está entendendo a glória a Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter o espírito de mansidão. As pessoas vêm, vamos orar a Deus. Deus, quem vai fazer a justiça é Deus. A Bíblia diz que Deus ele é justo, e Ele faz justiça para aquele que é justo. Se nós estamos justos na presença de Deus, Ele vai mover as mãos e vai fazer a obra. Quem está entendendo a glória a Deus? Então bate palmas para Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que naquele lugar estava dando tantos problemas, porque a igreja estava virando uma bagunça. Os cristãos estavam andando de qualquer forma, faziam o que queriam. Mas só que ainda tinha homens de oração naquele lugar. Tinha homens perseverando na palavra de Deus. Tinha homens sinceros diante do Senhor. Então o Senhor diz, ainda na igreja de Sardes ainda tem homens que não contaminaram as suas vestes. Quem está entendendo na glória a Deus? Glória a Deus. Então pode bater palmas para Deus. Aleluia. Veja, irmãos, que nos últimos tempos as pessoas estão virando uma bagunça, para ser sincero. A pessoa quer ser o que não é. Começa o orgulho no coração daquela pessoa, já começa tudo errado. Mas a Bíblia diz que aquele que ouvir a palavra de Deus e arrepender, Deus pode dar o perdão para você. Glória a Deus. Eu estou no pecado, não vou fazer isso, não vou mais na igreja, não vou louvar, não vou fazer isso. Mas se você arrepender, o Senhor está dizendo que Ele ainda é misericordioso para te dar misericórdia. A Bíblia fala, irmãos, que mesmo que nós não somos merecedores, mas pela misericórdia de Deus, Ele dá a salvação para nós. Mesmo nós não sendo merecedores, porque nós somos falhos, somos pecadores diante do Senhor. Mas por isso nós temos que lutar, pedir perdão das nossas falhas, pedir perdão dos nossos erros, pedir perdão do nosso eu e ser firme na presença de Deus. Bate palmas para a gente. Aquele que teve um encontro com Deus, ele mudou a sua vida, ele não é mais aquela pessoa. Se ele era briguento, ele não é mais. Se ele era uma pessoa que falava mal do outro, ele não pode ser mais falando. Você está pecando contra a palavra de Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Então bate mais palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, aquele que teve um encontro com Deus, ele teve uma mudança. Veja que Zaqueu, ele era um homem que roubava os outros, pegava, cobrava, tirava dinheiro dos impostos daqueles pobres, tirava dinheiro deles. E de repente ele viu que as coisas para ele estavam erradas. Ele procurou ter um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele mudou totalmente seu coração. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Veja que ele nem foi para ter esse encontro, entre aspas. Ele foi para ver quem é Jesus. Ele queria ver. Ele estava passando por certa situação, ali com aprovação, que mesmo ele tendo dinheiro, sendo um homem assim que fazia de tudo, catava perto dos outros, ele era um homem bem sucedido, mas faltava algo dentro dele. E quando ele ouviu falar que Jesus havia de passar por ali, mesmo ele sendo de pequena estatura, ele colocou de subir numa árvore para ver quem é Jesus. A intenção de Zaqueu era só ver Jesus. Mas quando Jesus chegou, olhou, foi Jesus, viu ele primeiro e correu até Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Porque o Senhor sabia que o coração de Zaqueu havia o arrependimento. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Tem pessoas que falam assim: eu não arrependo do que eu faço. Eu não arrependo. Se você não arrepende, como que Deus vai arrepender dos seus pecados? Como que Deus vai perdoar os teus pecados se você não perdoa o teu próximo?
Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Ah, eu não vou perdoar fulano, não vou perdoar isso, não vou fazer aquilo. Como que você está pedindo perdão para Deus? Como que você quer a salvação de Deus? Se você não perdoa o teu irmão, se você não perdoa o teu próximo. Quem está entendendo a glória a Deus? A Bíblia fala que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado lá no céu. Agora, se você não é ligado com a pessoa aqui na terra, como você vai ter ligação com Deus? Quem está entendendo a glória a Deus? Bate palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Muitos dirão, eu falei do amor de Deus, eu fiz isso, daquilo, mas a Bíblia diz que naquele dia, naquele dia. Muitos virão falando no meu nome, Senhor, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo, falei do teu amor, falei que o Senhor curava, falei isso, falei aquilo. O Senhor vai dizer, apartai-vos inimigos que eu não conheço. Quem está entendendo a glória a Deus? Porque se contaminaram as suas vestes, se contaminou com as coisas deste mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você der ouvido, se você se dá atenção para as coisas do mundo, você vai aprofundar nas profundezas. Agora, se você der lado para o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, vai ser uma mudança na tua casa, na tua família. Porque você vive na presença de Deus. Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode bater mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, lá no 16 diz, e assim porque és morno e não és frio e nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Está vendo o que Deus está falando? Porque, irmãos, o pecado faz o homem virar inimigo de Deus. Tudo aquilo que você fizer de errado, você vai ficar inimigo de Deus. Porque aqueles homens pegaram Jesus, crucificaram ele, bateram, chicotearam, foi humilhado, cuspiram no rosto dele, ele estava com sede, deram as coisas amargas para ele tomar. Fizeram tudo, pregar o cravo na mão dele, chicotearam, pegaram a lança, furaram ele, a ponto de não sair mais sangue, sair água. Ele morreu. Mas antes dele morrer, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E foi pela morte dele que hoje nós estamos aqui para adorar e buscar a presença da salvação. Ele morreu por mim e por você. Por isso que nós temos que adorar a Deus enquanto podemos adorar. Bate palmas para Jesus. Ele sacrificou sua vida na cruz do Calvário para dar a salvação de graça. E mesmo ele dando a salvação de graça, o povo não quer a salvação. Muitos preferem viver de outra forma e não se humilhar na presença de Deus. Um prefere mais as coisas fáceis, a porta ântia, do que a porta estreita que leva ao céu. Prefere viver no caminho ântia, que é o caminho largo, a porta larga, que conduz à perdição, que leva para o lado do inferno lá. E esquece de buscar o misericordioso, de andar nos caminhos do Senhor, ser obediente. A Bíblia diz que ainda naquela igreja havia homens de oração, homens que não se contaminaram. E se o povo ali quisesse ter uma salvação, quisesse ter algo, se humilhasse na presença de Deus e pedisse perdão dos seus pecados. Assim somos nós. Se nós estamos no erro, vamos pedir perdão para Deus. Se você está errado, conserta diante do Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que Deus, ele está falando, olha, se a pessoa não quer se arrepender, não quer viver no erro, virei sobre ele como ladrão. Ele vai morrer. A Bíblia está dizendo que eu virei sobre ele como ladrão. E aí dele se eu vier sobre ele. Porque a ira de Deus ele vem. Quem está entendendo agora é Deus. Hoje você fala o que você quer, amanhã você faz, Deus está chamando, vem, se arrependa dos seus pecados. E a pessoa está insistindo. Chega uma hora que o Senhor está dizendo, eu virei sobre ele como um ladrão. Ele não vai contar quando você partiu dessa vida, e aí? Vai chegar lá, Senhor, eu quero arrepender, eu arrependo dos meus pecados. É tarde demais.
Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Então bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Ainda é tempo de você se arrepender, ainda é tempo de consertar diante do Senhor. Pedir perdão, andar, seguir a Deus. Senhor, eu não sou perfeito, mas eu quero que o Senhor me faça ser perfeito em Ti. Arrependo dos meus pecados. Se eu pequei contra Ti na maneira de falar, na maneira de agir, no modo de pensar, no modo de ouvir, talvez você ouve coisas que é inadequado diante do Senhor, mas se você pedir perdão, Ele te perdoa. Quem está entendendo a glória a Deus? Se você morrer em Cristo, a Bíblia diz que Paulo ele tinha uma sinceridade no seu coração. Ele sabia que se ele morresse, partisse dessa vida para com Cristo, era muito melhor. Ele dizia, viver é Cristo, morrer ganho. Se eu passar dessa vida para com Cristo, é muito melhor. Ou se não for, não sei o que eu devo escolher. Ou eu sirvo a Cristo ou não sirvo. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Então bate as palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se humilha na presença do Senhor, o Senhor ele muda a tua história, ele perdoa os teus pecados e faz sinais de maravilha acontecer na tua vida. A tua vida não vai ser mais a mesma. Muitas vezes você passa por momentos difíceis, você passa por momentos de aprovação, porque talvez você ainda falta algo diante de Deus. Ainda falta você se humilhar na presença do Senhor. Ainda falta você pedir perdão para aquela pessoa que você não... Agora, se a pessoa não quer o perdão, também fica lá, respondendo a tua parte que você fez. Olá, você não tem pra cá só o gênero mesmo, quando eu terminar comigo, eu terminar, não. Essa pessoa está... Pelo amor de Deus. É Deus que vai fazer a obra. Agora, se você vai mexer, a pessoa vai ficar brava. Não vai perdão para Deus. Senhor, perdoa eu. Se ele vir falar, fala para ele, mas não Aí pra não fazer conversa. é lógico, se conversar, conversa. Isso que eu faço, sabe? Se eu conversar, a gente conversar. Deixa pra lá, se não quer conversa. Uma pessoa tá de cara, arrombou. A Bíblia fala que a gente não pode provocar a ira do próximo. E a pessoa não vai na gente, ô, fulano, vai pra... Pode ser, vai provocar a ira do outro. Aí é pecado de Deus. Não provoquei Isaías. A Bíblia fala que o pai tem que corrigir o filho, mas também não pode provocar a ira do filho. Está na Bíblia. Tá certo. A Bíblia fala que o pai tem que corrigir o filho, assim o Senhor também corrige nós como o pai corrige um filho. Só que o pai não pode acender a ira do filho, provocar a ira, deixar ele irado por uma coisa que não tem nada. Conversa na presença de Deus. Vai chamar, ó, você está fazendo isso, está errado, Deus não gosta dessas coisas. Conversa uma boa. Ele usa a sua paz a ira contra a palavra de Deus. Amém, irmãos? Bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz: o que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscaria o seu nome no livro da vida. Confessaria o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A melhor coisa é você chegar lá no céu naquele último dia. E Deus abrir o livro da vida e ver que o teu nome está escrito lá. E Ele confessar o teu nome diante do Pai. Dizendo, vinde bendito meu Pai para a morada eterna. E muitos vão chegar lá, pode estar até lá com o nome lá, mas... Deus vai olhar para lá, partai dos meninos, Só tu tiver de marca a gente tenta conversar. Se não quiser, deixa pra lá, não é? deixa pra lá. Não, nem ligue, né? Mas não pode caçar briga, né? Ficar provocando, às vezes a pessoa passa ali, não quer conversa, não quer conversa. Não pode provocar. Está provocando, a gente está errado, porque está provocando aí. Aí eu penso do jeito que tá eu sou assim. Que daí vira uma contenda, aí o espírito do ruim já entra no meio. Aí pronto. Entra lá, daí já começa o outro que quer brigar, quando vê, às vezes ele acaba matando o outro. Né? Então, nós que estamos na presença de Deus, nós temos que ter o espírito de mansidão, procurar meio de. Mesmo que a pessoa está ofendendo, fazer meio de. Deixa pra lá. O silêncio fala muito mais. Deixa Deus. Dá oração e fica quieto. Deixa Deus, porque ele vai ter. A Bíblia fala assim que aquele que magoa o Espírito Santo que está na tua vida, ele não está magoando você. Ele está magoando o próprio Espírito Santo. Aquele que
está humilhando você, ele está humilhando o próprio Espírito Santo que está na tua vida. E é pouco tempo que ele vai ter que pedir perdão. Tudo que ele for fazer vai dar errado na vida dele. Ele vai ter que voltar e pedir perdão. Porque você serve um Deus vivo e fiel. Mas isso é tudo irmão, que não Deus só, né? Então isso que eu quero dizer. Agora, se você está na presença de Deus, você é um homem de oração, um homem que está buscando a presença de Deus. Aí o outro vem, humilha você de tudo quanto é forma, machuca no seu coração. Aquele sentimento seu, o próprio Espírito Santo vai tomar aquilo lá para ele. Aí a vida daquela pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai passar luta, vai passar problema, quando ela não pedir perdão, para ela não vai estar bom. Porque o agir de Deus é diferente. Quem está entendendo a glória a Deus? O agir de Deus na nossa vida é totalmente diferente do Deus. Ele não pensa como o homem pensa, ele não faz como o homem faz. Ele é totalmente diferente. Ele chega na hora certa, faz no momento certo e a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que aquele que ouve estas palavras, né, o ensinamento e as pratica, coloca em prática, o Senhor está dizendo que ele jamais vai riscar o nome do livro da vida e vai perdoar os seus pecados e você vai ganhar a coroa da vida eterna. Glória a Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é a coroa da vida eterna. Então você está plantando bem para colher a vida eterna. A coroa da vida eterna. Você vai plantar, mesmo talvez chorando, você está ali passando um momento difícil, você está ali perseverando na presença de Deus. E naquele dia você vai ser bem recompensado. Mas essa recompensa não é aqui na terra, mas sim lá no céu. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Glória a Deus. Deus abençoe. Bate palmas para Jesus.